Amém, irmãos? Então a gente vai dar sequência à série que nós começamos há alguns meses. E hoje nós vamos compartilhar sobre a igreja de Pérgamo. Sou sincero em dizer aos irmãos que, lendo, meditando, estudando, eu confesso que neste tempo a palavra literalmente se renovou e me pegou. Eu vi quão forte quão poderosa é essa passagem, essa carta para a igreja de Pérgamo. E interessante também ver que não só é poderosa essa mensagem, essa carta, mas como ela é tão próxima dos dias de hoje. Isso é fascinante ver isso. É fascinante ver que uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos para uma igreja específica naquele tempo, que era a igreja de Pérgamo, mesmo assim nos dias de hoje, toca nossas vidas, mesmo hoje, mostra como nós estamos, como está a igreja e para onde que o Senhor quer nos conduzir. Então, como nós temos comentado, compartilhado, pregado nessa casa, todas as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse, onde Cristo revelou a João, e João escreveu estas cartas, e todas essas cartas eram para uma igreja específica, regiões específicas, todas essas. Isso nós temos que ter entendimento e clareza. Sempre. Todo versículo se aplicou naquele tempo e se aplica hoje. E se aplicará amanhã e quanto tempo o Senhor quiser. Que no caso será eternamente. Então é isso que nós temos que ter em nosso coração e nosso espírito. Pegar isso. É não fazer separação. Isso vai ser muito bom para nós, que a gente consegue colher, receber mais do Senhor quando a gente entende essa carta. Então, eu digo para os irmãos que esta carta de Pérgamo é para mim. Eu digo de forma literal. Mas também é para você. É para todos nós. E não só para nós, para a igreja do Senhor Jesus em todas as épocas. Então a gente vai estar compartilhando sobre essa igreja. Iniciamos aqui sobre o contexto dessa igreja. Depois nós vamos ver o que o Senhor denuncia dessa igreja, o que o Senhor fala bem dessa igreja. E enquanto ocorre esse cenário, esse passo a passo dos versículos, eu oriento aos irmãos que vocês vão meditando e vão vendo se o que houve nessa igreja está acontecendo com você na sua vida. Não com a vida do seu irmão, não com a vida do seu parente, não com a vida do seu amigo. Porque ele também está sendo tocado, é para ele também aquela carta. Mas olhe de forma específica para a sua vida. E hoje nós temos a oportunidade de entender mais sobre essa carta, de aprender mais e de sermos ministrados por ela. Antes de irmos versículo por versículo dessa carta, eu gostaria de contextualizar os irmãos dessa igreja. Essa igreja de Pérgamo era uma das mais importantes da época. Nesse tempo, era uma das mais importantes em diversos cenários. Essa igreja aqui, por aproximadamente 400 anos, para a gente ter uma ideia da importância dela para a época, ela foi a capital da Ásia, que é onde estavam todas as igrejas daquele tempo, inclusive a igreja de Éfeso. Então, essa igreja era muito importante no seu contexto, na sua época, mais importante até mesmo que a igreja de Éfeso, para a gente entender o peso dessa carta aqui e do que vai ser falado sobre ela. O que mais que a gente pode entender dessa carta, dessa igreja,
era um centro cultural. Então, essa cidade decidiu ser a ter a maior biblioteca do mundo na época. Isso é pouca coisa. Então eles decidiram a ter a maior biblioteca no mundo da sua época. E não conseguiram, né? Mas ficaram em segundo. Alexandria era a maior e foi a maior, né, biblioteca do mundo. E aí, com isso, o pessoal lá do Egito, na época, ficou meio chateado com Pérgamo, porque nesse tempo os livros, os formatos de leitura eram através de, se eu não estou enganado, de papiro. Esse era o formato de leitura, de livro deles na época. Então, com isso, né, e era do Egito que tirava matéria-prima para ter papiro. E com isso, como o pessoal ali do Egito ali, o faraó ali ficou chateado com esse pessoal, com essa atitude deles, o que eles fizeram? A partir de agora, a gente não vai mais liberar para vocês matéria-prima, papiro. Então vocês querem ser a maior do mundo biblioteca, mas não conte conosco. E aí eles falam bem assim, a gente se vira. E se virou mesmo. Então eles criaram o pergaminho. Hoje tão falado, né? A gente já ouviu tanto nessa palavra pergaminho. Então pergaminho, esse formato de livro vem de Pérgamo. Pergaminho. Essa aqui que é o porquê dessa palavra aí. Então, só para a gente ter conhecimento, eles possuíam mais de 200 mil pergaminhos na época. É muita coisa. Então a gente consegue entender uma coisa dessa cidade já. Eles conheciam cultura. Eles conheciam cultura. Porque uma cidade que tem uma grande biblioteca, com certeza muitos liam os pergaminhos, os livros que lá estavam. Então por isso que era um centro cultural naquela época. O que mais que a gente pode entender de Pérgamo? Era um centro do paganismo religioso. Era um centro do paganismo religioso. Como? Eles tinham lá um templo que era dedicado a Zeus. Vocês prestem bem atenção na mensagem de hoje, como que as coisas ocorreram, acontecem, e como que funcionou e funciona as estratégias de Satanás. A gente vai ver que não muda as práticas do antes e do hoje. Então, nesse templo de Zeus, todos os dias, olha só, todos os dias eles sacrificavam a Zeus. O que subia ao sacrifício? Fumaça. Então tinha sempre sacrifício a esse Deus para eles, Zeus. A gente vai ver que isso é próximo a algo que a gente já viu, né, em Êxodo e assim por diante. Qual mais Deus era adorado de forma declarada nesse local? Tinha um culto a Esculápio. E todo mundo conhecia esse Deus como Deus Salvador. Olha que curioso isso. Era um Deus que eles criaram. E esse Deus, para eles, era um Deus Salvador. Por quê? Porque esse Deus salvava, curava eles. Nessa época aqui também, essa cidade, eles eram muito fortes na medicina. Então tinham médicos bons. Um pessoal muito bem treinado, estudado. Então eles eram muito fortes nessa área da medicina. Então foi através desse templo que foi criado o que hoje nós temos como brasão, como a logo, a serpente nos hospitais. Vocês podem ver, né, que a área hospitalar, a área da saúde, não tem lá uma logo de uma serpente? Essa serpente era o Deus adorado nessa época. Então quem que salvava o povo
no entendimento deles, não era Cristo, era esse Deus Salvador, através de cura. Então eles iam até esse templo e faziam o quê? Adoravam esse Deus Salvador. Olha as imitações, né, que a gente vai ver que já existia e a gente vai entender que até hoje ocorre. E por último, de forma clara, que a gente vai entender, outro Deus também cultuado nessa cidade era o culto ao imperador. Então, como nós já vimos, entendemos que naquela época o imperador era cultuado. E após a morte do imperador, ele era reverenciado como Deus para o povo de Roma. E Pérgamo foi a primeira cidade a ter um templo do imperador vivo. Eu quero dizer o que com esse contexto breve, rápido, a gente não vai ficar nele, mas é importante entender esse contexto para a mensagem e para aquilo que Deus compartilhou e falou na sua palavra, é que esse local era um local pagão. Essa era uma cidade pagã. E qual que era a regra do paganismo naquela época? Todos tinham que adorar a Roma, no caso, adorar ao imperador, fazer os seus sacrifícios ao imperador, e se fizesse isso, eles estavam liberados para cultuar demais deuses que eles queriam. Não tinha problema, desde que tivesse o culto ao imperador. Culto ao imperador ali de Roma. Então, essa era a cultura, esse era o contexto de Pérgamo. Fora outras questões importantes, mas para nós aqui não é tão interessante a gente entender hoje. Então vamos abrir Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Então a gente sempre vai ver esse início de cada carta, né? A gente vai ver a pessoa do Cristo, quem Cristo é. A gente vai ver as 7 cartas e sempre vai começar quem Cristo é, os atributos do Cristo. Então nesta carta começa a dizer: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Depois a gente vai voltar para esse texto, para a gente entender o contexto do porquê que foi dito que ele é espada afiada de 2 gumes para essa carta aqui. No versículo 13 fala: sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim mesmo, nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que Cristo está falando? Ele falou: essa cidade, o qual vocês estão, igreja, porque essa carta, lembrando que essa carta é uma carta para a igreja de Pérgamo, os cristãos de Pérgamo. O que Cristo está falando? Cristãos, filhos de Deus, esse local onde vocês estão cultuando, morando, também está aí Satanás. Mas é mais do que isso. O trono dele está aí. O trono de Satanás está aí onde vocês estão. Amém até aqui? Quando fala trono de Satanás está aqui, que fala o governo de Satanás está aí. O que mais que a gente pode entender? Podemos entender que a cultura daquela cidade, daquele tempo, daquele momento, eles giravam em volta, eles eram comandados
por Satanás. Então, quando a gente vai ver essa questão do trono, do governo de Satanás, é que tudo que está em volta, tudo que é comandado por Satanás. A gente, na área para o trabalho, que é uma área da segurança do trabalho, a gente tem como costume falar de cultura. A gente fala cultura da segurança. Que tal local nós temos que implantar uma cultura da segurança. Né? E aí a gente explica que hoje o Brasil, ele é o 4º país no mundo que mais tem acidentes de trabalho. E aí o pessoal fala, mas como é possível? E aí o pessoal fala, não, Robson, é porque a lei é ruim, né? E aí a gente vai retornar para eles. A lei do Brasil de segurança do trabalho é uma das melhores do mundo. O que está errado não é a lei, é a cultura. Então é a cultura que não é realizada, que não é implementada, que não é cumprida referente à segurança do trabalho. Então, pode-se mudar diversas leis, melhorar as leis, é que não vai mudar a segurança do trabalho. Por quê? Porque existe uma cultura, existe uma raiz. Existe algo que governa o porquê das pessoas não cumprirem segurança. Trazendo para outro aspecto para nós, algo bem simples para entendermos o que eu quero dizer aqui, o aspecto político. A gente fala, o próximo governo vai dar jeito. A gente que entende essas questões de cultura, de governo, a gente vai entender que não vai dar jeito. Pode ser melhorado. Claro que a vontade de Deus é soberana, é plena. Deus inclina, nós sabemos, o coração do líder para onde Ele quer, como Ele quer. Mas nós entendemos que existe uma cultura de corrupção no Brasil. E essa cultura não está necessariamente em Brasília. E essa cultura de corrupção não está necessariamente nos políticos, ou somente nos políticos de Brasília, mas é uma cultura que está no brasileiro. Um brasileiro que é simples, ele já aprende desde cedo a ser corrupto. Ele pode dizer que não vai ser e de fato não ser corrupto. Coisas bem simples, né? Como ter um trocado no mercado, aí ele falar, não, o caixa deu errado, então eu vou pegar para mim esse dinheiro. É um tipo de corrupção. É um valor de corrupção. Mas é uma corrupção. É um tipo de roubo, né? Então essa cultura não está necessariamente ou só nos políticos, está no brasileiro. Porque quem que governa? Não é quem está no governo físico. Então o que Cristo está dizendo aqui? Sabe por que tantas as coisas estão acontecendo de errado aí em Pérgamo? Por que tem tantos locais do paganismo e Deus sendo adorado? É porque tem um governo para isso. É porque todo o governo espiritual está conduzindo para que tenha isso, para que ocorra isso. E agora, em tudo isso ocorrendo, com o trono de Satanás nessa cidade, com o paganismo grande, enorme, os cristãos estão nessa cidade. E aí a gente vai ver um pouco no final do versículo 13, que vai dizer: contudo, o que Cristo viu a igreja, ele vai falar: contudo retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que Cristo está falando? Que os cristãos foram perseguidos nessa cidade. Os cristãos foram perseguidos na cidade e ficaram firmes em meio à perseguição. Aqui vai falar de Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi pastor de Pérgamo. O que eles fizeram? Mataram o pastor. E o que aconteceu com a igreja? Ficou firme.
Só para a gente entender como que foi morto esse pastor. Colocaram ele dentro de um boi de bronze. Olha o que fizeram. Colocaram ele dentro de um boi de bronze e ele foi levado ao fogo até ficar vermelho. Essa foi a morte desse pastor, que foi fiel ao Senhor, fiel testemunha ao Senhor. Então é nesse contexto que ocorre. Agora a gente vai começar a ver o versículo 14, entendendo como que funciona um pouco as estratégias das trevas, de Satanás. Então, um dos objetivos de Satanás era parar essa igreja que avançava. Mas ele não conseguiu através da perseguição. E agora a gente vai ver no versículo 14 qual foi o outro formato que Satanás, que as trevas, que o sistema daquele momento quis parar o cristão. Ou quis diminuir e eliminar os cristãos daquela cidade. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Isso quer dizer o que para nós? Contextualizando para nós. Quando as trevas não conseguem parar o cristão ou a igreja dele, a igreja do Senhor, quando Satanás não consegue parar a igreja com perseguição, ele vai mudar a estratégia. E a gente vai ver aqui que a estratégia é quando não consegue fazer do lado de fora, ele começa a fazer do lado de dentro. Sempre assim. Quando uma igreja está forte, e aí vem pressões externas, não atinge aquela igreja. E quando for pressões externas, todos os tipos, pode ser econômica, pode ser política, pode ser local, enfim, diversas pressões externas. E aquela igreja continua forte, firme, perseverante, fé inabalável. Com certeza Satanás vai querer entrar de alguma forma naquela igreja. Então isso serve para mim, para você entender essas estratégias e para saber como que ocorre, para que a gente possa não apenas caminhar de forma correta, orar de forma correta, interceder de forma correta. Então, a gente não vai ler, até porque é longo aqui o texto, mas é Números do capítulo 22 a 24, vai falar da história de Balaão. A gente já ouviu muitas vezes. Então ali o rei Balaque contratou Balaão, profeta Balaão, para amaldiçoar Israel. Eles ainda não tinham chegado ainda à terra prometida. Eles estavam no caminho, estavam no processo. E aí o rei Balaque falou para Balaão: eu pago você, profeta, porque eu ouvi dizer, profeta, que tudo que você diz, tudo que você profetiza, acontece. Então, se você profetizar maldição contra Israel, nós vamos ganhar guerra contra Israel. Então esse era o coração e o pensamento de Balaque. Então ele falou, nós te pagamos, Balaão. E aí Balaão teve todo um contexto da mula, que a gente já ouviu, que a mula falou, e ele orou a Deus, enfim, foi. Mas para resumir a história, ele chegou lá, quando ele abriu a boca para amaldiçoar, o que aconteceu? Abençoou Israel. Ele abriu a boca para amaldiçoar e abençoou Israel. O rei Balaque ficou doido. Quanto mais você quer, Balaão, para agora de verdade você amaldiçoar esse povo aí? Pense na raiva desse rei.
E aí aumentou o valor lá do Balaão. E aí Balaão de novo, ele abriu a boca para amaldiçoar Israel. E aí, quando ele abriu a boca, veio o bênção de Deus para Israel. Só um parênteses da história. Isso é algo que nós devemos aprender. Ficamos em paz com essas questões místicas que já ouvimos e que ocorrem, do olho gordo, como é que é aqueles outros negócios lá, de pendurar coisas na casa, sabe? Esses sinais, se Deus nos abençoa, já era, gente. Se Deus nos abençoa, já era. Deus não tem ele não tem guerra contra Satanás, ele já venceu Satanás. Então, se ele falar, eu te abençoo, está abençoado, não importa o que a outra parte fez ou vai fazer contra a sua vida, isso temos que entender de forma clara, né? Que chamam de mandingas, né? Macumbas. Não, mas é que fizeram macumba contra mim. Se Deus te abençoa, ponto, esquece. Está no passado, isso daí não tem poder sobre sua vida, não. Amém? Devemos crer nisso, devemos andar em fé nisso. Deus é poderoso para tudo isso e muito mais. Continuando esse contexto de Balaão e Balaque, e aí Balaão viu que não estava funcionando. E Balaque ali pressionando Balaão. O que Balaão fez? E é o coração dessa igreja de Pérgamo. E pode ser também o coração de algumas igrejas, ou de alguns cristãos. Que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, eu falei desse contexto, o que então Balaão ensinou Balaque? A esse povo colocar tropeços para que os filhos de Deus tropecem. O que Cristo está dizendo aqui? Na igreja de vocês tem gente, olha só, gente, isso aqui é puxado. O que Cristo está falando para aquela igreja? Dentre vocês aí, tem alguns que praticam a doutrina de Balaão, que colocam, promovem tropeços para que os filhos caiam. Que isso? Resumindo, tem irmão colocando tropeço para o irmão cair. Isso é prático. Tem irmão colocando tropeço para o irmão cair. É isso que Cristo está dizendo. O que Balaão fez lá em Números para o povo de Israel, estão fazendo em Pérgamo. Estão fazendo aí dentro. Alguns estão fazendo. Não é a maioria. Não é a maioria. É alguns. E uma coisa que temos que entender de igreja. Igreja, quando tem pecados de alguns irmãos na igreja, toda a igreja sente. Isso que temos que entender. Quando alguns irmãos estão em pecado, toda a igreja sente. Se eu não estou enganado, o nome é Acã. Se eu não estou enganado, é Acã. Quando Israel estava ali marchando em Josué, vencendo o começo ali das guerras na nova já terra, Nova Canaã. E aí teve um homem que pegou algumas coisas para ele. E Deus falou para Josué: ninguém pegue, ninguém guarde para si sacrifício, queime. Era essa que era o objetivo, que era esse decreto. E aí teve um homem só que guardou as coisas, e por causa disso, se eu não estou enganado, 36 homens de Israel morreram numa guerra, porque Deus permitiu que o outro povo ganhasse a guerra contra Israel, porque um homem estava em pecado. Robson está falando do Antigo,
Deus não muda. Igreja, é pesado isso. É pesado isso, mas igreja, por isso que fala que igreja é um. Não é um de bonito. Né? Nós temos um lema bonito. Pode ser, eu acho que é mesmo. Mas esse lema, esse nome, um, é literal. É literal. É literal. Nós somos um mesmo. E se um está mal, todos estão mal. E toda a igreja vai sentir o pecado. Embora pode não saber o pecado. E todos não vão saber do pecado, a não ser que seja exposto. Né? Enfim, a gente sabe como que isso tem que correr. Vou falar disso agora. Mas sempre. Então isso quer dizer o quê? Para essa igreja de Pérgamo. Por mais que poucos estão nessa doutrina de Balaão, de Balaque, então vocês estão em pecado. Então vocês estão em pecado. E Cristo falou, eu tenho contra vocês. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, o que eles fizeram? Denunciaram os falsos mestres. Então, eles reconheceram que tinha pessoas do tipo lá em Éfeso e denunciaram. Aí Cristo falou, parabéns, vocês fizeram muito bem, estão denunciando os falsos mestres. Aqui não, aqui a igreja está deixando. Isso é uma das coisas que nós como igreja também precisamos entender. Se há pecados na igreja que nós sabemos quais são, claro, de forma bíblica, como já foi ensinado, mas devemos denunciar, confrontar no critério bíblico, no formato bíblico, né, gente? Como a gente já entendeu algumas vezes na igreja local. Mas não podemos deixar. Não podemos ser omissos a pecados. Não podemos ser omissos. Uma igreja é forte quando é uma igreja santa. Pense nisso. Porque se uma igreja não é santa, qual que é a diferença dela do mundo? Se uma igreja não é santa, qual que é a diferença dela do mundo? Qual que é a diferença daquela igreja que não é santa para uma outra religião? Que às vezes está fazendo em obras humanas, pela visão humana, está fazendo mais que aquela igreja que não é santa. Está ajudando os pobres, está fazendo isso, vai lá no presídio, e vai no hospital, e vai e faz um monte de coisa. Não vão ser salvos, alguns ou muitos, enfim. Mas estão fazendo alguma coisa, mas a igreja é forte quando é santa. Precisamos entender isso. Amém? Até aqui, irmãos? Amém. O que Cristo fala aqui é poderoso. E com certeza serve para nossos dias. Serve para nós. Seja no nosso contexto, seja para o nosso indivíduo. Então, continuando, então vai falar aqui, ensinou a lançar tropeços. E qual foram os tropeços aqui que Balaão ensinou Balaque? Então, foi de dentro. Então aí, o que Balaque fez? Olha só, as artimanhas das trevas. Precisamos ficar atentos para as artimanhas das trevas. Eles juntaram algumas mulheres formosas, podemos dizer assim, e enviar essas mulheres para os homens de Israel ver, para encurtar toda a história. Os homens de Israel começaram a frequentar e a estar nas festas com essas mulheres. Depois, em suas casas, vocês leem lá, Números 22 a 24, que vai falar dessa história aí, para vocês entenderem mais o contexto. Mas de forma prática, resumida, é isso. Então, os filhos de Israel começaram a se misturar com esse povo. E quando eles começaram a misturar com o povo, o que aconteceu?
eles começaram a adorar os deuses desse povo. Israel começou a se enfraquecer. É o que eu estou dizendo. Quando uma igreja começa a se misturar com o mundo, ela começa a se enfraquecer. Quando, fala para nós, a nossa igreja começa a se misturar com o mundo, começamos a nos enfraquecer. Quando nós, indivíduos cristãos, se misturamos com o mundo, começamos a nos enfraquecer. E a estratégia daquele tempo é a mesma de hoje das trevas. É se eu não consigo, as trevas não conseguem parar na parte externa, vai lançar formas, meios de seduzir na parte do formato interno. E como que é isso? Como que foi? Como que esses homens foram pegos, seduzidos? Então a gente vai ver que existe uma sedução no mundo. O mundo está seduzindo as pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus ser seduzidos, nós entendemos o processo e como ocorre. E o problema deles não é estar pecando, não. O problema deles é o pecado de não crer no Cristo. Mas do crente é pecado. Esse é o problema. Essa sedução que vai entrando na igreja, que vai entrando aqui do crente. Então, com isso, Cristo falou aqui: levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Por quê que fala da prostituição? Porque os homens prostituíram com as mulheres do outro povo. Por isso. E agora para nós, como que nós temos nos relacionado com este mundo? Pense na sua vida agora, irmão. Quando eu penso na minha. Como que nós temos nos relacionado com esse mundo? Será que, assim como foi essa estratégia, lá deu certo, será que também está dando certo conosco? Ou será que já deu certo conosco essa estratégia de sermos seduzidos? Talvez não no formato de prostituição, com mulheres ou com homens, mas outro tipo de sedução. Talvez uma sedução de riquezas, talvez uma sedução de vaidade, de coisas, de posses. Pense nisso. Ore isso. E medite se você está nessa condição. Então nós vamos ver que essa igreja aqui de Pérgamo, ela começou a negociar. Isso é delicado, é difícil para nós, a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela começa bem, o cristão começa bem, o cristão começa cheio de amor por Deus, mesmo não conhecendo Ele, do conhecer e sim conhecer, ser tocado, mas tem uma relação, e é cheio de amor por Deus, nesse toque de Deus por Ele, para Ele, depois vai mudando, e vai equilibrando, enfim, mas ao passar do tempo, o cristão vai negociando princípios. Ele vai negociando princípios. Negocia, dizendo aquilo que a gente já comentou há algumas semanas, eu não vou voltar nessa mensagem, mas negociando a palavra. Não é bem assim, não é desse jeito. E aí no versículo 15 a gente vai ver que essa igreja, ela vai chegando no nível moral ainda pior. É puxado, né, irmãos? É puxado, irmãos. Cristo vai denunciando tantas coisas e tantas coisas que nós precisamos crescer. Mas glória a Deus por isso, por termos a oportunidade de crescer, por ter a oportunidade de se arrepender,
É difícil, é puxado, fere nossa mente, mas nós temos a oportunidade de se arrepender, do conhecer, do entender. Glória a Deus por isso. Olha o versículo 15. Assim tens também alguns, novamente, que isso fala. Ele não fala aqui da maioria. Ele fala, tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que seria, Robson, essa doutrina dos nicolaítas? Essa doutrina é uma doutrina perversa, demoníaca, que, o que eles dizem? Quanto mais pecamos, olha o que eles dizem, quanto mais pecamos, mais opera a graça de Deus em nós. Essa é uma das doutrinas. De forma prática, como que isso opera, como que isso ocorre? Vamos pecar muito, para muito se operar a graça de Deus em nós. Isso é doutrina dos nicolaítas. Então eles falavam o quê? Pessoal, que santidade nada, ser santo nada, somos iguais ao mundo. Podem pecar à vontade, pequem quanto quiserem, porque quanto mais vocês pecarem, mais graça de Deus em vocês. Quanto mais pecarem, mais oportunidade Deus vai dar para vocês se arrependerem. Essa é a doutrina dos nicolaítas. Meu Deus. Meu Deus. Nós vamos ver que tem igrejas hoje que são desse tipo. Então, como é fascinante ver a carta do Senhor Jesus. Que o que ocorreu lá ocorre hoje. Quando a gente fala hoje, é literal hoje. Alguns chamam já de algumas igrejas de hipergraça, né? Enfim, a gente não vai ficar mencionando nomes e formatos. Mas Cristo está dizendo, aí dentro de vocês, tem cristãos com esse coração, pior que isso, com essas práticas. E se tem irmãos com essas práticas, eles estão fazendo o quê? Ensinando os outros com essas práticas. E como foi algo negativo para essa igreja, porque eles não denunciaram isso. Uma vez mais eu digo para nós, precisamos denunciar com amor, com carinho, pela direção do Espírito. Nós precisamos, quando a gente fala denunciar, não é aqui no púlpito ou abertamente para todos, mas um a um, os formatos que a gente aprendeu. Se nós queremos ser uma igreja santa e crescer nessa igreja santa, precisamos viver isso. Precisamos perseverar nisso. Por termos autoridade, poder. E para não sermos iguais ao mundo. Pior coisa é quando uma igreja ou quando um cristão se parece com o mundo. Nós, no momento atual, estamos próximos a isso como igreja do Senhor no Brasil. Há muitos que vêm à igreja e falam, eu não quero ser igreja. Essa igreja eu não quero ser. Por quê? Porque já não tem diferença. Ou a diferença que tem é que eu digo que eu sou evangélico. Talvez essa é a diferença. E outro fala, eu vou no centro espírita. Talvez essa é a diferença. Mas a sua vida, porque a vida fala, a nossa vida fala. Nós falamos, nós pregamos, mas a nossa vida fala. Nós estamos constantemente sendo filmados, olhados, acompanhados pelas pessoas, o tempo inteiro.
Nós que às vezes que não percebemos. Mas sempre tem alguém ouvindo a gente, ouvindo o que a gente está falando, se comunicando. E o que acontece? E quando alguém fala, o que fala junto? O coração. Quando alguém fala, o que fala junto? O coração. E quando o coração fala, o que está lá dentro sai. E aí quem não é do Senhor, vê alguém que fala, eu sou da igreja e tal, e eu estou assim, muito na igreja, e vê aquele coração e fala, caraca, é mesmo? Isso daí é ser cristão? Entende o que eu digo, irmãos? Se podemos resumir, essa igreja de Pérgamo era uma igreja que estava se misturando com o mundo. Se conseguimos, tem como, mas conseguimos resumir. É uma igreja que se misturou com o mundo. Lembrando que este mundo, que esse local era governado por Satanás. Então todo o sistema era guiado, conduzido pelo sistema das trevas. Interessante essa frase aqui, ó. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Olha que puxado isso. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Versículo 17. Estamos se encaminhando para o final. Como Cristo é maravilhoso, Ele traz quem Ele é, Ele mostra as boas obras da igreja, denuncia os pecados, mas convida a igreja para o arrependimento. Pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Então Ele sempre faz isso, sempre fará isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas, desculpa, eu pulei um versículo aqui, 16. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deus é longânimo. Glória a Ele por isso. Isso é maravilhoso. Mas chegará um dia do juízo. É isso que a igreja precisa corresponder e entender, essas dinâmicas. Essas duas dinâmicas que andam lado a lado. Né? São os atributos de Deus, que Deus do amor é um Deus também do juízo. Andam sempre lado a lado. Então Ele convida essa igreja, Ele convida esses irmãos, Ele convida essas pessoas que estão nessa igreja, ou a igreja, para arrependimento. Está errado? Se arrepende. Isso que nós também precisamos aprender nesses dias ao pecarmos, porque vamos pecar, não podemos permanecer no pecado, mas ao pecarmos, nos arrependemos e continuarmos. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar chorando no pecado e esconder. Isso nós não podemos. Precisamos aprender, nos arrepender e continuar. Ir para frente, ir para cima. Isso que é a proposta do Evangelho para nós. E que está disponível para nós todos os dias. Agora, chorarmos e permanecermos naquele local, isso não vem de Deus. Essa condição não vem do Senhor.
Agora o 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Santo Espírito está sempre nos comunicando coisas preciosas, tanto a nós, filhos, quanto a igreja. Ele sempre está nos comunicando. Mas quem que está ouvindo? Ou quem que quer ouvir? Ou quem que quer ouvir? Ou quem está disposto a ouvir o que Ele quer falar de nós, para nós? Ao que vencer, olha que graça de Deus. Ao que vencer darei do maná escondido. E aqui a gente vai fazer referência a Êxodo, da porção diária, e esse paralelo que nós temos que entender em nossa vida. Deus, Ele falou lá para aquele povo, Êxodo, todo dia vai ter maná, mas o maná é do dia. Hoje tem maná, mas é para hoje. Se você comeu, está bem, satisfeito, não guarde, amanhã tem mais. E a gente vai ver a oração de Jesus nos ensinando a orar no Evangelho, Pai Nosso, né? Nos deu o quê? O pão nosso de cada dia. A gente tem que descansar nesse Deus que nos dá a porção diária. E agora, essa porção diária também tem impacto, nos revela a questão do nosso relacionamento com Ele. Porque o problema do pecado é fome. O problema do pecado é fome. Porque nós estamos sempre com fome. Mas o que nós estamos comendo? Qual que é a comida que nós estamos comendo? A Eva estava com fome. E qual que foi o fruto que ela comeu? O crente está sempre com fome. Eu e você, nós estamos com fome. Qual que é a comida que nós estamos comendo? A comida do mundo ou a comida do Deus vivo, dado a nós todos os dias? E aí nós, às vezes, ou em algumas circunstâncias, ou sempre, vemos para o culto, recebemos a bênção da palavra, pegamos o alimento do domingo e achamos que aquele alimento vai nos satisfazer a semana inteira. Estão entendendo? Claro que seremos abençoados pelaquela palavra a semana inteira, seremos tocados a semana inteira, claro, isso é lógico, mas teremos fome amanhã. Vamos ter fome terça, vamos ter fome quarta, vamos ter fome quinta, sexta, sábado, e alguns cristãos estão que de UTI a UTI, de domingo a domingo, de domingo a domingo, de UTI a UTI, sempre na UTI, quase morrendo. E aí, se falta o domingo, então, é para o coma, induzido. Problema de comida. Como orou o Fabrício? Se olharmos para Ele, nos alimentarmos dEle todos os dias, não queremos comer outra comida e não estaremos com fome. Ao sermos seduzidos, ou ao a sedução estar próximo de nós, não quero comer de você, sedução. Não quero comer de você porque eu estou alimentado. Esse é um dos desafios das igrejas, da igreja. Do que? De comunicar ao crente. Você precisa orar todo dia. E isso não só quer dizer, é uma doutrina, é um costume que diz para os filhos, para os cristãos fazer. Você precisa orar, você precisa ler, você precisa todo dia. Que chato isso, né? Então, às vezes, nós pegamos essa questão como uma doutrina ou costume. Mas nós não entendemos o coração dessa frase, que você deve todos os dias estar diante de Deus. Você deve estar todos os dias diante de Deus para não ter fome amanhã. O
para não ter fome naquele dia. Porque se você está saciado da palavra do Senhor todos os dias, claramente, certamente que nós não iremos cair, não iremos tropeçar e ficar parado. Então o problema do pecado é fome. E saiba você, irmão, que essa semana, outros dias, seremos seduzidos, tentados em nossas fraquezas e fragilidades. Em algum momento seremos. Não estou profetizando, não. É o sistema, é a forma que é. Agora a pergunta, como que você vai estar naquele dia? Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, Cristo fala para nós. Qual que é a recompensa eterna? A recompensa eterna é você ter de mim. A recompensa eterna é eu. A recompensa eterna é o maná. E esse maná sou eu. Por isso que se os nossos olhos estão no mundo, a gente não vai ter olhos para o maná dos céus. Entende? Se a gente não está com os olhos no Cristo, a gente vai olhar para o mundo. Se a gente olhar para o mundo, a gente não vai olhar para o maná. Por isso, como o pastor Marcelo tem frequentemente, constantemente comentado, enfatizado, pregado, exortado a gente, é o quê? O olhar para a eternidade. Olhar no Cristo. Porque olhar no Cristo, olhar para a eternidade, as recompensas eternas, o tesouro do céu, nós vamos ter olhos diferentes, corações diferentes, pensamentos diferentes, mudanças diferentes. Porque estamos olhando para o local correto e para a pessoa correta. Amém? O que mais que nós temos para encerrar? Ao que vencer darei um maná escondido, também darei uma pedra branca. Essas pedras brancas, elas eram usadas para veredito de julgamento. Então tinha pedras brancas e pretas. Muitas pedras pretas, condenado. Se tinha mais pedras brancas, o que acontecia? Inocentado. Isso quer dizer o que para nós? Eu te dou a pedra branca. Você está inocentado. Você não tem culpa de nada. Não tem nada contra você. Você está livre. Essa pedra branca eu te dou. Você está inocentado diante de Deus. É isso que ele fala da pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Outra questão da pedra branca é também que eles eram usados para bilhetes de entradas em festivais. Olha isso. Você recebeu, você está recebendo, você receberá um bilhete para entrar naquele local, entrar naquela terra, diante do teu Senhor. E esse bilhete está dizendo o teu nome. Inocente. Venha, filho amado. É maravilhoso essas recompensas eternas. Mas os nossos olhos têm que estar nessas recompensas eternas. Que são literais. Que são literais. Não são conversinhas. São literais. Glória a Deus, irmãos.